joga mais que a Arrascaeta. E agora, amores? Quem que tava brigando comigo? Quem que vai brigar agora? Quem que vai brigar com quem aqui? Não, eu sou suspeito. Ah, porque eu quero saber se você comemorou ou não, porque todo mundo diz que não liga. Mas eu, do caminho do meu carro até aqui, eu fui zoada. Eu sou campeão da Taça Guanabara. E você, Fernanda, da Taça Rio? Quem diz que não liga? Muita gente. Não, eu quero saber quem não liga. Sabe Todo por quê? mundo liga, não é? Eu penso o seguinte, inclusive tem que gritar se time é campeão. É então, isso assim, aí. de fato, não sei se é o melhor jogador do Brasil, foi você que mencionou isso. Eu falei, Fernando? não sei se tem alguém jogando mais bola do que ele no Brasil. Não sei se é o melhor, mas assim, de fato, é um dos melhores aí do futebol brasileiro atualmente. E outra coisa que tem que levar em consideração, ele joga sozinho, entre aspas. Porque muita gente fala assim, Arrascaeta, De La Cruz, mas eles juntos é totalmente diferente. É um ajudando o outro. O Payet, teoricamente, cara, se você parar e analisar ali ao lado dele, não tem ninguém do mesmo nível que ele. O Payet bolado. O Payet joga mais que a Arrascaeta. E agora, amores? Quem que tava brigando comigo? Quem que vai brigar agora? Quem que vai brigar com quem aqui? Não, eu sou suspeito. Ah, porque eu fico tentando fazer a paz entre vocês. Acabou pra mim. Eu sou suspeito. Briguem aí. Quem é melhor? Suspeito não, dá sua opinião. Não, melhor ou não, assim, eu não vou entrar no nível de quem é melhor, tecnicamente falando. Mas o Arrascaeta, ele se destaca no futebol brasileiro desde a época do Cruzeiro. São anos se destacando no futebol brasileiro. E muita gente argumenta assim, mas ele nunca foi para a Europa. Eu acho que ele nunca foi para a Europa porque ele não quis. Ele até poderia ter tido oportunidade quando ele foi para o Flamengo. É um jogador absurdo. O uruguaio é um jogador absurdo. Tal como é o Payet. No Paro Ímpar, eu escolho o Uruguai. Esquece. Cadê o ratinho aqui? Cadê o xaropinho? Não Vai, tem, Pedrosa. Pedrosa. É porque o 10 só. deixa 14, Pedrosa. Olha só, na Responde. época que o Arrascaeta tava brilhando aqui com a camisa do Cruzeiro, o Payet tava lá na Premier League brilhando com a camisa do West Ham, voando, porque ele jogava no melhor campeonato do mundo. É o jogador que é jogador de Eurocopa, só não foi pra Copa do Mundo porque se machucou. Então, assim, no Paro Ímpar, eu fico com o Payet. Gente, que loucura, vocês estão brigando. Assim, nenhum problema. Não, zero. Dois craques, privilégio que a gente tem. É isso Hoje, aí. se a gente for no Maracanã, digamos assim, numa eventual final Vasco-Flamengo, a gente vai ter Payet contra Arrascaeta. O futebol carioca só ganha com Vamos lá. Hoje, com a malinha do dinheiro, quem você compraria? Você, Vene Casagrande? Arrascaeta. Eu compraria o Arrascaeta. Porque estamos falando de um jogador mais jovem. O Arrascaeta é mais jovem. Quantos anos mais e tecnicamente falando, ele Eu acho que o tá Payet tá com 36, se eu não me engano. E você, Pedrosa? O meu Dimitri, eu não troco ele por nada, Fernanda. Por nada. Se você quiser me elogiar, me chama de Payet, já falei. É só me chamar de Payet. Quer me conquistar? Oi, Payet. Oi, Lucas Payet. Nossa, a diferença Até o de nome idade. do Arrascaeta é mais bonito. Não. Georgian de Arrascaeta. Dimitri Payet. Olha, gente, vocês estão brigando muito. Aqui, 29 anos tem a Arrascaeta, disse o Big Boys, e 36 anos tem Dimitri Payet. Minha idade. Mas tá inteiro o Payet. E voltou voando na temporada. Jogou 90 minutos ontem. E nós combinamos aqui que a gente não ia chamar jogador de 30 e poucos anos Nada de velho disso. mais. Não, pô. Muito bem. Não é velho. Pararam de Ontem ele brigar? driblou até o juiz. É? Até o juiz dele driblou ontem. Muito bem, cadê o hino do Flamengo, que é o campeão da Taça Guanabara? O Flamengo venceu o Madureira 3-0 e levantou a Taça Guanabara. Cadê? Em busca do título da Guanabara, o Flamengo começou a partida com tudo. Luiz Araújo cruzou, Bruno Henrique ajeitou de cabeça e Arrascaeta chutou de primeira para abrir o placar. O segundo quase veio em bela jogada trabalhada, mas Luiz Araújo mandou para fora. Vinha arriscou de longe e por pouco não fez seu primeiro gol pelo rubro-negro. O segundo tempo seria de mais domínio do Fla. Pedro aproveitou falha da defesa, dividiu com o goleiro e ampliou a vantagem. Ainda deu tempo do zagueiro Léo Pereira cobrar falta e marcar um golaço para fechar o placar, calibrado no amor e também na pontaria. Flamengo campeão da Taça Guanabara. O rubro-negro vai encarar o Fluminense na semifinal do Carioca, com a vantagem de jogar por 2 resultados iguais em uma reedição da última decisão do Campeonato Carioca. Eu quero saber se você comemorou ou não, porque todo mundo diz que não liga.
Mas eu, do caminho do meu carro até aqui, eu fui zoada. Eu sou campeão da Taça Guanabara. E você, Fernanda, da Taça Rio? Quem diz que não liga? Muita gente. Não, eu quero saber quem não liga. Sabe Todo por quê? mundo liga, não é? Eu penso o seguinte, inclusive tem que gritar sim, é campeão. É isso aí. Claro que tem que gritar. Óbvio, você não tem que varar a noite comemorando o título da Taça Guanabara. Mas quem também comemora, tá bom. Tem gente que gosta de varar a noite. No ano passado, quando o Flamengo perdeu o título, entrou na conta de derrota, perdeu um título. Verdade. E aí o Fernando Diniz ganhou, todo mundo falou assim, o primeiro título do técnico Fernando Diniz. É título. Óbvio, o investimento que o Flamengo faz para a temporada não tem que apenas ganhar a Taça Guanabara. Pode ser apenas um aperitivo aí pelo que vem no ano. Mas eu acho que tem que comemorar sim. Repito, não é para você varar a noite, gritar campeão a noite inteira pela Taça Guanabara. Mas se tinha título ali, se tinha taça ali para comemorar, comemore. E eu acho que além da comemoração, você tem que comemorar o desempenho do Flamengo. É isso que eu ia falar. O técnico Tite, ele tá sem tomar gol no Campeonato Carioca. E assim, quando a gente fala assim, o Rossi está há quase 800 minutos sem sofrer um gol, não é por conta do Rossi. Porque se a gente for parar e analisar, o Rossi ele não faz muitas defesas. Além de não tomar gol, o Flamengo não está dando chance aos adversários. A verdade é essa. O sistema defensivo do Flamengo foi ajustado, algo que foi dor de cabeça na temporada passada inteira, inclusive na reta final, quando o Tite havia chegado, o Flamengo tomava gol de todo mundo. O Flamengo tomou 3 gols do Maringá. Então, assim, esse ano, eu acho que não é comemorar o título da Taça Guanabara, é comemorar como ganhou. E o Flamengo hoje ele tem a cara. A gente sabe que hoje tem o dedo do Tite ali. Como o Tite joga. O Tite hoje ele conseguiu arrumar o Flamengo. O Flamengo joga de maneira certinha. Vai ser campeão? Isso a gente não sabe, não tem como ter certeza. Mas o torcedor rubro-negro ele pode ficar extremamente tranquilo que o Flamengo vai brigar por todos os títulos na temporada jogando dessa maneira. E assim, e além disso, ô Pedrosa, além de já ter encontrado seu bom futebol, que foi isso que o Tite fez, é um time que se reforçou para a temporada e vem mais uma vez a expectativa alta do torcedor. Ainda mais agora com uma organização emocional e tática. Não tem elenco melhor do que o Flamengo no Brasil. Isso é fato. E nem na América do Sul. Isso é fato. Sai o Everton Cebolinha, entra o Bruno Henrique. Sai o Pedro, entra o Gabigol. Sai a Arrascaeta, entra o De La Cruz. Na direita é Luiz Araújo, pode jogar o De La Cruz. Enfim, é um leque de opções. Pulgar, Gerson, é muita gente boa. E aí você tinha que fazer o quê? Aproveitar esse material humano. Coisa que nenhum técnico no ano passado conseguiu fazer. Muito pelo contrário. O ano passado do Flamengo, eu posso falar aqui tranquilo. Foi vergonha, vexame. Um time que tem mais de 30 milhões de investimento e não ganha título, é vergonha, por tudo que o Flamengo passou. Agora, nessa temporada, e a gente vem falando isso desde o momento que o Tite chegou, o Flamengo conseguiu acertar pela primeira vez no quê? Ele foi no óbvio. O que era o óbvio? O melhor técnico. Quem é o melhor técnico? É o Tite. Qual é o melhor time? É o Flamengo. O que vai acontecer? Dificilmente esse time não vai dar liga. E o que está acontecendo nessa temporada é justamente tudo que a gente já esperava. E aí a gente tem que destacar alguns pontos positivos, por exemplo, o que o Pedro está fazendo nessa temporada. Inclusive aquilo que eu reclamava muito da pressão pós-perda dele, da forma como ele não conseguia acompanhar o balanço, o gol dele, que é muito bonito, pelo toque de classe dele, o lençol e tudo mais, mas o importante daquele gol ali foi ele ter conseguido ter a leitura e roubar a bola do Madureira. E quando ele rouba a bola do Madureira, ele consegue fazer o que ele fez com a qualidade técnica. Então é muita gente boa junto. O Flamengo é o melhor time do Brasil em relação a elenco. Vene, e tem um ponto importante. Inclusive, a gente tem que ficar de olho aqui, porque o próximo Foot Crush vai ser Carolino e Caroline. Uma dupla afiada no mundo da bola. Até gol de falta esse cara tá fazendo. Estava brilhando, não sei o quê, e foi blá, blá, blá. golaço de falta, mó golaço. Pode, Vene. Foi um presente pro Zico, né? Cara, não tem, é verdade, porque Presente foi na do Zico. véspera do aniversário do Zico. Assim, vive um momento super especial, a gente brinca sobre o relacionamento dele. É o Léo Pereira, pra quem não sabe, ele começou a namorar a Caroline ou Carolina? Carolina. Carolina. Ele começou a namorar e o Olha, ele tirou uma bola em cima da linha contra o Vasco, deu um empate pro Flamengo. Ele Gol tirou contra o duas, né? Botafogo. Ele fez um gol contra o Botafogo no último lance. Inclusive, ele foi o melhor em campo contra o Vasco e contra o Botafogo. Foi o melhor em campo, Melhor em com campo. tudo com a Carolina lá. E ele fez um gol de falta no dia do aniversário do Zico. Na véspera do aniversário. Na véspera, Na véspera do aniversário, um presente pro Zico. E foi um golaço de falta. Isso não é por acaso. O Léo Pereira, ele vem treinando isso bastante. Tá lá no Ninho do Urubu. Além ele treina dele, quem falta. mais? De La Cruz.
De La Cruz também cobra muito bem no dia a dia ali no Ninho do Urubu. O Pulgar também é outro forte candidato a ser um cobrador de falta. E foi um golaço, de fato, assim. Estamos falando de um Léo Pereira, tudo bem, o Flamengo acabou de investir 8 milhões de euros para contratar o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, ele não chega para ser titular. Hoje eu não colocaria o Léo Ortiz Você para vai ser falar titular. de Léo Ortiz? Não, eu só tô querendo mencionar... Porque o João Kleber vai te ligar. Justo. Tá? Eu só quero mencionar o seguinte, não é porque o Léo Ortiz chegou que o Léo Pereira tem que sair, muito pelo contrário. Inclusive, muita gente esperava que o Léo Pereira fosse ser chamado pelo técnico Dorival Júnior. Então, vive um momento super especial o Léo Pereira, parabéns para ele, está desempenhando um baita futebol, o melhor momento dele desde quando ele chegou ao Flamengo, sem sombra de dúvida. Daqui a pouco o Vene Casagrande vai falar sobre outro Léo, não sei se está apaixonado ou não, também não é da nossa conta, ao menos que ele queira contar, que é o Léo Ortiz. Graças a Deus. Não vai jogar com o Red Bull, já tá vindo pro Flamengo. Espera que o Vene vai contar todos os detalhes dessa negociação. E também tem drone de Pedrosa. É Venedrosa? É. Do Vasco? É. Drone Venedrosa. Aqui, ó, Gabigol precisa arrumar uma namorada também. Olha, eu ia comentar, não deu tempo. Mas assim, a gente brinca, gente. Mas é sério, isso faz diferença, Isso faz cara. diferença. Claro que faz. E o Léo Pereira era uma figura conhecida na noite noturna do Rio de Janeiro. Eu mesma... Na noite carioca. Na noite carioca, desculpa. Isso não é fofoca, não, mas de fato isso acontecia. E é óbvio que isso faz a diferença, Faz gente. total diferença. Não sejamos hipócritas. Eu já encontrei Léo Pereira numa noite carioca, estava com peção. Tirei uma foto e mandei para Vene Luiz. Só que Vene Luiz é um cara que não se envolve com isso. Isso aí, ó. Então, jogadores, não tenham esse medo de Vene Luiz, tá? Ele guardou esse segredo a 7 chaves. Mas, realmente, ele era um cara que gostava de passear. Né? Eu gostava de passear, o Pedrosa. O Pedrosa gostava também. Gostava. É. Eu gosto. É. Eu gosto porque eu não tô morto. Entendeu? Mas Quem fica parado é poste. Ou quem fica em casa é sofá. Pô, Entendeu? Eu não tô prazer, morto. sofá. Olha só, tem 2 drones. O primeiro é o Léo Ortiz. Olha só, tem intervalo? Eu não Vai sei ter intervalo por quê. ainda? Vai ter, sempre tem, né? Então, Graças a Deus. segura o meu drone pra depois do intervalo. É mesmo? É, porque eu tenho que fazer uma ligação. Ah, uma ligação. Então você vem com o Léo Ortiz primeiro. Vamos lá, Léo Ortiz. Enfim, a novela acabou, o jogador já assinou o contrato, vai ser aquilo que a gente mencionou na semana passada, o Flamengo vai pagar 7 milhões de euros de maneira fixa ao Red Bull Bragantino e 1 milhão de euros em metas, mas são metas não para o atleta, são metas para o Flamengo. Se o Flamengo for campeão de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino ganha esse 1 milhão de euros aí. Então, um jogador que o Flamengo pode investir 8 milhões de euros, mais de 40 milhões de reais para ter esse atleta. Lembrando que o atleta fez um esforço absurdo, não só na base da conversa com o Red Bull Bragantino para poder se transferir. O atleta abriu mão de 25% que poderia receber e passou para o Red Bull Bragantino. No fim das contas, o Bragantino até tentou fazer com que ele entrasse em campo contra o Botafogo, só que o próprio jogador bateu o pé. Graças a Deus. Falou, gente, olha só, não faz nenhum sentido. Eu fui profissional esse tempo todo durante essa negociação. Agora não faz o menor sentido eu entrar em campo contra o Botafogo, sendo que eu já estou vendido. E aí ele está fazendo a mudança dele, está preparando toda a mudança dele. Chega ao Rio de Janeiro entre amanhã e quarta-feira, ainda não está definido. Mas, enfim, já é jogador do Flamengo, contrato até 2028, um baita reforço, mas repito, para aqueles que acham que chega para ser titular, na minha opinião, não. Ele tem nível para se tornar titular. Mas hoje o titular, na minha opinião, é Léo Pereira, sem sombra de dúvida. E aí vai ter que arrumar uma Carolina, né? Olha aqui, você aí que é botafoguense fala, mas que desespero todo é esse, Fernanda, que você tava desse Léo Ortiz não jogar. Gente, o bichinho entrou contra o Vasco e fez o gol lá no ano passado, deixou o Vasco na zona de rebaixamento. Desesperado. Desesperado. 20 minutos que ficou o Vasco na Série B até o Vasco virar o jogo. E no jogo do Red Bull, em que se classificou para essa terceira fase da Libertadores, o Léo Ortiz tirou uma bola em cima da linha. Ele é um grande jogador, ó, Pedrosa. Zagueiraço. Potencial para a seleção brasileira, sem dúvida alguma. Jogador que tem muita qualidade com a bola no pé. É um cara que tem boa saída de bola, um excelente jogo aéreo. Encaixa perfeitamente no jogo do Flamengo. Concordo com o Venete que ele vem para brigar por posição, mas a gente sabe também que problemas acontecem o tempo inteiro. O zagueiro toma cartão o tempo inteiro. Então, suspensão acontece quando você tem 3 jogadores do nível de Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira, além do próprio Davi Luiz também, que é um grande zagueiro. O Flamengo aí tá muito bem servido nessa posição. Ah, Vene, o Flamengo tá de olho em jogador de seleção portuguesa? Então, a imprensa portuguesa noticiou que o Flamengo tem interesse na contratação do volante William Carvalho, da seleção portuguesa, 31 anos, está no Real Betis desde 2018.
se eu não me engano. Porém, a informação que eu tive no lado do Flamengo foi um jogador oferecido, não tem nenhuma negociação, ele tem um representante português e um representante brasileiro que ofereceu ele ao Flamengo porque o Real Betis quer diminuir a folha salarial e topa vender o William Carvalho. Mas até o momento, nenhuma negociação, não teve nem sequer o ok do Tite para ter essa negociação. E lembrando que estamos na reta final da janela de transferência, fecha no dia 7, eu acredito que não dê nem tempo para fazer essa contratação nessa janela ainda. Nossa, 10 segundos pra você que eu vou ter que falar um negócio. Joga muito. Tô olhando a imagem dele aqui, não sei se é só o DVD, forte ele né? joga muito, revelado pelo Sporting, é um jogador que estava lá no Real Betis, futebol espanhol, forte, controle de bola absurdo, volante de marcação, mas também chega bem à frente. Seria uma baita contratação. Aquele papo do Tite de se for pra vir, tem que vir quem é melhor ou quem tá no nível. É isso. É esse? Carvalho é o Nossa. tipo de jogador.